Estado de um indivíduo quando impedido por outrem ou por si mesmo de atingir a satisfação de uma exigência pulsional. Resumindo, prazer, frustração. Paz, senhor bros, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Daniel e aqui a gente fala sobre muitas coisas desse maravilhoso universo da vida cristã e só falta você pra nossa família ficar completa. Então eu te convido a você se inscrever no canal e apertar o botãozinho do sino pra não perder nenhum vídeo que sai aqui no canal. Em 2020 a gente percebeu que as coisas nem sempre saem da forma como que a gente pensa, do que a gente imagina, do que a gente planeja. O lado bom disso é que a gente realmente, eu acredito, entendemos de uma vez por todas que Deus é soberano sobre tudo. O lado ruim é que a gente chorou e sofreu pacas. O vídeo do meu retorno ano passado, em maio, foi contando do que eu tava sentindo, do que eu tava passando na minha quarentena, e vários outros vídeos nasceram do aprendizado que eu fui tendo durante a quarentena, durante a pandemia e tudo mais. Então vocês já viram algumas coisas. Mas hoje eu quero falar sobre um ponto específico que martelou bastante, principalmente o final do meu ano. Como vocês sabem, eu fui líder de jovens por 2 anos. Eu assumi em 2019 e fui tirado em 2020. Fui tirado, Daniel? Como assim? Calma que eu vou explicar toda a história. Vocês podem ver toda a trajetória que foi até eu assumir o Ministério de Jovens no vídeo que eu vou deixar no card pra você assistir depois. Lá eu conto bonitinho todo o contexto. Como eu falei também, 2020 foi um ano atípico, foi um ano muito estressante pra todo mundo, principalmente pra quem tem cargo de liderança, porque você tinha que se desmontar em 1000. E falando principalmente do Ministério de Jovens, eu realmente estava chamando Jesus de Genésio e querendo socar cada um dos jovens. Eu queria pegar todo mundo, botar dentro de um saco, enviar pelo correio pra um lugar desconhecido e deixar eles lá mofando. Porque eu realmente estava nesse grau de frustração. Yay! Olha aí o link pro vídeo. Eu estava muito frustrado como as coisas estavam dando, do apoio que eu não estava recebendo, de tudo de ruim que eu estava sentindo em relação, né, a troca que não estava acontecendo, enfim. Então se você me perguntasse, Daniel, você queria continuar? Eu ia te responder com um grande sonoro não. Do mesmo jeito que eu ainda responderia. E que eu ainda respondo. Você se mata, você perde seu sono. Eu quero ainda fazer um vídeo falando um pouco sobre liderança aqui com vocês. A parte dos perrengues ninguém conta, né? Então eu queria fazer um vídeo falando das partes dos perrengues. Se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários que vocês querem esse vídeo, que eu vou preparar o roteiro pra fazer. Então eu realmente estava exausto no final do ano. Só que eu estava vendo como as coisas estavam se desenrolando em relação à minha liderança. No meio do ano eu era taxativo, quando me perguntava eu falava, eu não vou continuar, acabou. Só que aí o tempo foi passando e eu fui vendo as coisas que eu fiz e que eu não consegui fazer como líder com os jovens. Que eu tinha um plano, gente, como todos nós tínhamos em 2020. E esse plano e esse planejamento foi amassado, esmigalhado e cuspido na minha cara. Assim, pra você ter uma noção do drama, acho que do meu planejamento pros jovens, eu fiz 2 coisas. E só, de um planejamento que tinha quase 20 itens. Obviamente que o disclaimer aqui, eu sei que o ano foi difícil, não dá pra fazer, mas eu estou aqui só botando os fatos pra depois a gente conversar sobre. E aí depois que eu comecei a fazer essa avaliação, eu fiquei, cara, a Bíblia fala muito e eu sempre fui muito encafifado com isso, com essa passagem lá de Eclesiastes que fala que é melhor o fim do que o começo, que mais importante é como termina do que como começa. E eu lembro que eu tava muito assim, cara, do jeito que vai terminar esse ano, não vai terminar bem. Eu vou então ficar mais um ano pra tentar sair por cima pra terminar bem. A minha preocupação era essa, não porque, ai meu Deus, eu estava apaixonado, eu queria ficar, porque é o meu instinto de... Não, dane-se tudo isso, era porque realmente eu queria terminar bem. Corte para a gente viver um ano atípico. Eu vou falar várias vezes isso nesse vídeo, principalmente na área de comunicação lá na igreja. A área essa que eu também era líder do Ministério de Marketing. E foi um ano realmente de muita coisa que a gente queria tirar do papel e que a gente meio que teve que tirar na força, né, na força do ódio. Culto online, o pastor falava pra gente desde quando ele chegou na igreja, né, em 2019, e ele falava desse bendito culto online. Chegou a pandemia, meu amigo, foi na força do ódio mesmo, não foi assim, ai, vamos planejar, que nem a gente tava em 2019. Então, muitos dos nossos desejos, como marketing, como mídias, a gente executou em 2020. Se de um lado eu tinha um ministério que eu não consegui fazer praticamente nada, só 2 coisas, eu tinha um outro ministério que eu fiz muito mais do que eu tinha planejado. Não ficou o melhor dos melhores? Não ficou o melhor dos melhores, mas a gente foi fazendo do jeito que a gente sabia, do jeito que a gente tinha condições, porque depende de muita coisa, de maquinário, de gente e tudo mais, então a gente conseguiu fazer do jeito que a gente podia. E eu, observador que sou, só tenho essa cara de trouxa mesmo, mas eu não sou trouxa não, eu observo muita coisa. Observei algumas coisas que não estavam funcionando. Chegou no final do ano, lá pra meados, acho que, sei lá, de outubro, eu cheguei para os nossos pastores com uma proposta de uma coordenação, porque a gente trabalha em coordenações aqui na igreja, então nós temos um coordenador para cuidar de várias áreas. Então tem coordenador de família, são os ministérios da família, então crianças, adolescentes, jovens, essas coisas, coordenação de educação, não sei o quê. E eu, como marketing, estava na coordenação de educação, e a gente tinha um outro ministério que era de mídias, que estava na coordenação de adoração, coordenações
diferentes. E não tava meio que virando, sabe? Podia ser melhor. Pachorrento que sou, fiz um plano, mas meu amigo, plano com uma apresentação de slide, de como a gente faria uma outra coordenação, que seria a coordenação de comunicação. A gente traria esses ministérios que tem a ver pra essa coordenação de comunicação e criaríamos outros conforme a gente fosse vendo a necessidade. Fiz o plano bonitinho, fui lá e apresentei. Pra resumir a história, os pastores sempre falaram isso, não era novidade pra ninguém, que quando as pessoas sugerem as coisas pra eles, é essa pessoa que faz. Eu apresentei já consciente de que eu ia ser essa pessoa que ia ser colocado como coordenador pra executar a ideia. Então eu já tava muito tranquilo sobre isso, eu fiquei, cara, no que vem vai ser isso, show. Corte para. A orientação que veio de cima dos nossos pastores pra mim foi que, como eu ia ser coordenador de comunicação, eu não exerceria mais nenhuma outra liderança. Ou seja, eu não ia ser mais líder de jovens. Ou seja, eu não ia conseguir redimir o meu ano de 2020 como líder de jovens. Pensa como ficou a cabecinha do Daniel. Minha cabeça já não é muito no lugar. Depois disso, meu amigo, aquele abraço. Eu fiquei, meu amigo, muito mal. E aí foi o que eu falei, não era porque eu estava apaixonado pelo Ministério de Jovens, é porque eu queria terminar bem. Eu não consegui manter aquilo que eu tinha conseguido no ano anterior. E eu queria que nesse ano de 2021 eu conseguisse voltar pelo menos pra estaca de 2019 pra poder entregar pro próximo líder no nível que eu tinha deixado em 2019. E eu lembro que eu insisti, porque meus pais ano passado eram os coordenadores de famílias. Ou seja, o Ministério de Jovens respondia a eles. As indicações pro Ministério de Jovens eu tinha que passar pra eles. Eu lembro que assim foram dias que eu falava pra eles, deixa eu continuar. A gente faz um jeito, eu fico só com o nome, sabe? Eu pensei em coisas assim. Eu assumo, e aí a outra pessoa que eu queria treinar pra ser o próximo líder, que eu já tinha começado a treinar em 2020, essa pessoa assumiria mais responsabilidades, ia começar a tomar um pouco o lugar, ia ter mais responsabilidades de fazer as coisas e tudo mais, mas eu ia estar meio que por trás, meu nome ainda tá lá, entendeu? Então ia dar um negócio assim. Já aconteceu outras vezes aqui na igreja, não era novidade isso acontecer. Então pra essa transição ser feita de uma forma melhor, que eu não consegui também fazer em 2020. Sim, muitas frustrações em relação ao Ministério de Jovens. Só que quando ela jogou pro restante do pessoal, os pastores, eles falaram, não, foi desse jeito. Não, ele vai ajudar. Mas assim, não era desse jeito que eu queria. Né? Gente, eu não tô falando que as minhas motivações de querer ficar como líder eram certas, ou eram válidas ou eram justas, mas eu estou trazendo a verdade pra vocês. Eu queria ter a oportunidade de ter orgulho do que eu tinha feito no ano anterior. Eu não tive nenhum pingo de orgulho do que eu fiz em 2019. Conversei com os nossos pastores de jovens também, eles estavam sabendo de como eu tava. Chorei, eu não queria assim e tal. Eu tava muito mal, eu tava muito abalado, porque eu tava me sentindo assim, sei lá, acho que a bactéria da mosca do cocô do cavalo do bandido. Era tipo isso, eu tava muito mal. Corte para dezembro de 2020. Eu já estava um pouco mais aceitando a ideia. Sabe aquela coisa do luto? Então no começo eu não tava aceitando não, eu tava na fase da negação. Eu já tava quase chegando no estágio da aceitação. Eu já tinha indicado os nomes, eram nomes que eu confiava. Eu falei, não, acho que vai ser um dos dois e tal. Corte para segunda semana de dezembro. Que o que aconteceu, pessoal? Pegamos Covid! Caso você não sabe dessa história, saiu o vídeo semana passada, eu vou deixar no card pra você assistir depois que esse vídeo acabar. A gente conta todo o testemunho, eu e minha mãe, de como foram os primeiros sintomas, o que a gente sentiu, qual foi o nosso aprendizado e tudo mais. Mas obviamente que foram 15 dias que eu fiquei deitado sem poder fazer nada e minha cabeça foi a milhão. Então tem muito aprendizado que ainda vai sair em vários outros vídeos e esse é só um dos que vão sair. Então meu amigo já se prepara. O que eu pensei? Eu fiquei, bom, eu acho que eu vou ser assintomático. Como eu falei no vídeo, eu achei até a última, até eu ter febre, que eu ia ser assintomático. Eu fiquei, não, tranquilo, eu vou ficar 15 dias aqui, vão ser 15 dias, meu irmão, mas vão ser 15 dias produtivos. Eu vou pintar e bordar nessa casa. A gente tinha acabado de terminar a maratona de leitura, né, da Bíblia, em novembro, e eu parei mais ou menos em Jeremias, acho que eu tava terminando Jeremias e começando Lamentações, um negócio assim. E eu fiquei, cara, vou terminar a Bíblia tranquilamente. Eu tinha minha meta de ler 10 livros no ano, livro normal. A Bíblia tava inclusa nesses 10 livros, mas incluíam 9 outros livros que eram normais. E eu já tinha meio que batido essa minha meta, porque eu já comentei aqui com vocês também que eu participei da maratona literária de primavera, da Kabuki TV. E eu acabei lendo livros que estavam fora da minha meta de leitura, dos livros que eu tinha escolhido. Depois eu fui participar do clube de leitura da PAN, eu li outro livro também que não tava na minha meta. Então, eu ia ler mais do que eu tinha planejado dos 10. Eu ia chegar no final do ano com uns 13, 14 lidos. Eu fiquei, de boa, eu tinha 3 livros pra ler, eu vou terminar os meus 3 livros tranquilamente, eu vou produzir, vou gravar vídeo pro canal, vou preparar todas as coisas que eu tenho pro canal pro ano que vem, vou planejar tudo, vou deixar tudo no papel prontinho, eu vou trabalhar pra caramba, vou produzir pra caramba, vou já começar, gente, eu tava com muitos planos real, assim, pra aqueles 15 dias, porque eu não ia poder sair de casa, porque como eu tinha 2 pessoas com Covid aqui, eu não podia sair, mesmo que eu não tivesse, se fosse, vai, sei lá,
eu tinha uma redoma protetora e eu não tivesse pego, não ia conseguir sair de casa, não era prudente eu sair de casa. Planejei tudo. Chega no sábado, tchanã, você também está com Covid, Daniel, você também tá com febre, você também vai sentir tudo. Pra resumir a ópera, que eu também já comentei lá no outro vídeo, foram praticamente 10 dias que eu passei deitado. Eu não aguentava segurar o celular. Plano de ler na mensagem, que era a minha Bíblia, que eu já reclamava que ela era pesada nas maratonas de leituras, estando são, imagina segurar aquele trambolho na cama. O que eu fiz foi, eu queria muito terminar de ler a Bíblia na versão mensagem, eu quero ler em várias versões. Então eu peguei a versão que eu tinha do Kindle Unlimited, já que eu já tinha baixado no meu Kindle, e eu pegava alguns textos assim, bem esporádicos assim, ou no celular mesmo, uns textos esporádicos, porque eu fiquei, não, continuar de onde eu parei, eu vou continuar só na mensagem. Eu sou muito dessas pira assim, né? Os livros que eu tinha pra ler, amigo, aquele abraço. Eu consegui ler um conto só, no Kindle Unlimited também, porque o Kindle era mais fácil de segurar, deitado, né, fazer toda essa logística, livro era mais difícil, tinha o quê? Umas 50 páginas só, e eu não consegui trabalhar, eu trabalhei um dia só, e foi horrível, porque eu levantava, ficava 5 minutos trabalhando e deitava, porque eu não aguentava, tipo, doía, até minha alma doía, assim, doía tudo, e juntava com a febre, juntava com o mal-estar, assim, eu não desejo nem pro meu pior inimigo passar o que eu passei, porque assim, foi muito pesado. E então eu não trabalhei, eu não produzi, eu não planejei, eu não fiz nada do que eu tinha pensado que eu ia fazer nesses 15 dias de folga. A gente foi sair pela primeira vez pra ir pro culto da virada no dia 31. Eu sei que pra ir pra virada, eu vesti a roupa da frustração, assim. Foi uma das piores viradas da minha vida, de longe, assim, desde a que eu poderia falar, nossa, aquela foi ruim, mas de longe, assim, não só por causa do culto em si, ou por causa da situação que eu tava lá vivendo com o pessoal e tal, que realmente foi uma virada estranha, que é esquisito, sabe, é tudo muito esquisito, e não só por isso, mas por todo o background que eu tava de frustrado. Então eu estava muito mal, eu comecei 2021 frustradíssimo, e o que acontecia? Eu não conseguia fazer as coisas que eu queria ter feito em dezembro, eu não conseguia fazer em janeiro. Então eu saí de 15 dias de inércia pra 15 dias muito ativos, que nem eu comentei também no vídeo do testemunho, que depois do dia 4 eu voltei a trabalhar, era todo dia, e era reunião, e era trabalho, e era coisa, então era estendendo o horário, que eu queria muito fazer 8 horas de trabalho em 2021, e eu já não consegui nas 2 primeiras semanas. Eu lembro que eu tava nas 2 primeiras semanas, pelo amor de Deus, não fala comigo, porque eu tava assim, muito mal, e eu olhava pras coisas que eu queria ter terminado, por exemplo, de ler a Bíblia, terminar os livros que eu queria, de ter planejado as coisas melhor, de ter feito as coisas melhor. Eu olhava pra isso e me dava cada vez mais raiva, e eu ficava nessa bola de neve, e não a bola de neve igreja. Se fosse a igreja, eu tava bom, mas essa bola de neve, porque eu ficava frustrado, e eu ficava irritado, aí eu ficava frustrado porque eu tava irritado, e eu ficava nessa, entendeu? Eu não saía do lugar. Por exemplo, em relação a ler a Bíblia, já que a gente tá num canal cristão, falando de vida cristã e tal, eu queria esse ano ler a Bíblia no Kindle, porque eu queria ter essa experiência de ler a Bíblia no Kindle, na NVT, mas em ordem cronológica, pra ter uma percepção dos fatos diferente do que eu tive dessa vez. Só que eu quero terminar também de ler na mensagem, como eu tava lendo com vocês ano passado e tal. Já era uma vontade antiga minha, eu queria terminar. Jogar isso pra frente, ir jogando tudo pra frente, foi me dando muita angústia mesmo, porque eu queria fazer as coisas do meu jeito. E a gente aprendeu, como eu falei, de que as coisas às vezes não vão sair do nosso jeito. E aí que vem todo o grande aprendizado do rolê. Uma delas é que quando a gente se frustra e a gente tá vivendo esse estágio de frustração, a gente se sente realmente inútil. Mesmo com tudo que você tenha feito de bom, de certo, parece que você é definido por causa daquilo que você não conseguiu. Daquela coisa que você não conseguiu ou por culpa sua, ou por causa de agentes externos. No meu caso, eram agentes externos. Covid é um agente externo. A frustração, ela dói porque é difícil você ver os planos, as metas, os sonhos que você teve sendo esmigalhados na tua frente. Isso que eu tô falando de coisas particulares, coisas ministeriais. Imagina quem teve que adiar casamento. E assim, mesmo que eu já tenha começado a aprender e a mudar algumas coisas na minha vida em relação a esses momentos de frustração que eu vivi nesses últimos meses, cara, ainda dói em mim. Sendo bem sincero, ainda dói. Eu contando isso pra vocês, eu olho pra trás e, cara, dá aquela coisa, putz, dá aquela sensação de tipo, como será no universo paralelo que eu não peguei Covid? Será que eu consegui? É algo ainda que tá muito fresco, mas que eu sei que precisa ser falado agora, porque eu tenho certeza que tem mais gente que tá me assistindo aí, talvez seja você, que tá assistindo isso e que começou esse ano igualzinho eu comecei, com a frustração no talo, nadando na frustração. E sabe uma das coisas que começou a me consolar, depois que eu tive que realmente parar, sentar e ficar tipo, Daniel, calma, sossega. Obviamente fiz terapia também, conversei com a minha terapeuta sobre isso. Como vocês sabem, minha terapeuta é cristã. Eu já estava por mim mesmo pensando em relação a isso, e ela veio e reforçou que a primeira coisa que eu precisei lembrar a mim mesmo é que Deus continuava sendo Deus. Mesmo na minha frustração, mesmo permitindo que eu tenha me frustrado em 2020, ele continuava sendo Deus. E ele continuava sendo bom. E ele continuava sendo meu pai. Mesmo ele mudando todos os meus planos, mesmo ele rasgando vários dos meus planos, ele ainda era o meu pai amoroso. Será que não tem um amigo seu que precisa ouvir
isso também? Que também começou 2021 desse jeito, frustrado até a tampa? Será que não tem alguém que você conhece que precisa ouvir essa palavra? Então eu te convido agora a você mandar esse vídeo pra ela, porque talvez possa ser esse vídeo, essa mensagem que mude a percepção dessa pessoa sobre 2020 e que faça ela ter um 2021 realmente incrível. E não porque tudo vai voltar a ser como era antes, mas porque a chavinha vai ter mudado na cabeça dela. Faz isso. E agora já falando pra você, meu amigo que é perfeccionista que nem eu, depois que eu comecei a pensar sobre, eu acredito que, mesmo que doa falar isso, a gente precisa passar por essas situações, viu? A gente que é muito controlador, perfeccionista, que quer que as coisas aconteçam tudo do nosso jeito, acho que é bom de vez em quando a gente passar por umas situações de frustração assim. Porque a gente tem a maldita tendência de achar que tudo gira em torno da gente. Que é a gente que dá o amém final e que tudo precisa passar pela nossa excelentíssima e maravilhosa mão. Errado, amigo, não é assim. Então acaba que a frustração acaba ensinando pra gente até aquele jogo de cintura. A respeitar a nossa humanidade e a se curvar e humilhar em relação à soberania de Deus. E agora sim, papo de amigo aqui, não deixa que a tua frustração te domine e te aflija. Porque assim, sinto muito, mas muitas outras vão vir ainda, gente. Não é porque agora em 2021 a gente tá começando esse processo da vacinação que não vai ter frustração. Pode ser que você não se frustre em relação à pandemia e das coisas que a pandemia tirou de você. Mas você vai se frustrar na sua vida em muitos outros aspectos ainda. E se você não começar a lidar com a frustração de uma forma madura e inteligente, você vai ficar na bola de neve, que nem eu falei. Não é na bola de neve a igreja. Se fosse na igreja, tava bom. Mas não é a bola de neve a igreja. É a bola de neve da bola de neve, que você vai rolando no penhasco, vai chegar e vai se esborrachar lá na parede no final. Então uma coisa que eu ouvi da minha terapeuta e que eu também já estava tentando colocar na minha vida pra começar a lidar com a frustração, eu tô falando isso pra vocês, eu não tô 100%. São coisas que eu ainda estou aprendendo, são coisas que eu estou colocando em prática. Tem dia que a gente vence, tem dia que não. Tem dia que eu olho pras coisas que eu queria ter feito em 2020 e eu me entristeço ainda. Tem dias que eu olho e falo, cara, deixa lá, vamos fazer agora. Não importa quando, importa fazer. Tipo ler a Bíblia, vou falar bastante de ler a Bíblia. Não importa se eu não conseguir em 2020. Vamos fazer pra terminar o que eu comecei em 2020 e começar de novo. Se eu tiver que estender um pouquinho pra 2022 no começo, show, o importante é fazer. Não importa quando. E real, uma das coisas que realmente me ajuda nesses dias melhores é tentar levar as coisas mais leve. Me pressionar menos, porque eu sou uma pessoa que ama me pressionar, né? Se tem uma coisa que eu gosto de me pressionar, me cobrar. Se for pra criticar, eu sou o primeiro a me criticar, eu sou o primeiro pra me botar pra baixo, eu sou o primeiro a me espizinhar, eu sou o primeiro em tudo. Antes de chegar a qualquer pessoa, eu já sou a primeira pessoa que sou o meu próprio hater. Então, uma das coisas que realmente tem me ajudado é tentar levar um pouco mais leve, tentar me cobrar menos, o que é difícil pra caramba, tentar me pressionar menos e realmente, assim, dar voz pro meu lado racional. Eu tava comentando na terapia disso, né, que eu sei, eu lembro que quando eu comentei disso tudo que eu tô falando pra vocês, a cara dela foi maravilhosa. A gente tá fazendo online, a cara dela foi maravilhosa, porque ela ficou tipo, sério que você tá falando isso? Aí eu falei, calma, a minha parte racional sabe que eu não tinha condições físicas pra fazer o que eu queria fazer, eu não estava com saúde pra isso, que eu ia realmente precisar dedicar mais tempo à coordenação do que aos jovens, um dos dois ia ficar defasado. A minha parte racional sabe de tudo isso, mas a parte racional, meu amigo tava sentado em posição fetal, chorando, segurando o joelho e balançando assim. Aí foi o que eu falei pra ela, às vezes, maioria das vezes, a parte racional tava ganhando, mas a parte racional que eu tô errado pra caramba, eu tinha. Então esse também foi um aprendizado, começar a botar a minha parte racional mais em evidência. Então lembrar a você mesmo, cara, ponto número 1, Deus já tá te ensinando que não é do jeito que você quer que as coisas vão acontecer. Ponto número 2, no meu caso, você não tinha condições de saúde de fazer aquilo que você queria fazer. Ponto número 3, em relação à liderança, você não ia ter condições físicas de fazer um bom trabalho nos dois lugares. Então é melhor talvez priorizar um e ter que abandonar o outro e, cara, fazer o quê? Não tá terminando e não tá sendo do jeito que você queria essa transição final? Show, mas não adianta ficar chorando pelo leite derramado. Essa é a grande questão, que é a frase que tá reverberando no meu janeiro de 2021, é: não adianta ficar chorando pelo leite derramado. Limpa o fogão e bota outro pra esquentar. Lembra sempre disso, que o controle nunca caiu das mãos de Deus. E melhor, nunca vai cair. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver na internet aquelas imagens que tem de plantação de bambu, que o vento sopra forte e o bambu, cara, parece que o bicho é de elástico, que o bicho curva, ele fica dançando no movimento do vento, mas sem quebrar, mesmo que o vento seja muito forte. Então, a gente precisa ser assim nesses momentos. Se curvar toda vez para o vento da vontade de Deus, porque a vontade de Deus que é sempre boa, perfeita e agradável, e em paz, porque esse vento da vontade de Deus não vai fazer a gente quebrar, só vai fazer a gente dançar conforme o vento tá soprando. Então calma, vão ter dias difíceis e vão ter dias fáceis, mas pode ter certeza que você não tá sozinho nessa, eu tô junto com você. E eu quero que a gente se ajude nesse começo do ano, porque vai ficar muito mais forte isso agora nesses primeiros meses. Aconteceu. Aquilo que você não conseguiu fazer no passado, vamos tentar fazer esse ano. Não importa o ano é só mais um ano, é só mais uma volta que a Terra deu em volta do Sol. Vamos dar um jeito hoje. Ah,
mas tinha que ser em 2020? Tem certeza? Será que não dá pra gente adequar? Será que não dá pra gente readaptar? Não deixa que tudo aquilo que você viveu de aprendizado, de coisas boas que eu sei que você viveu em 2020, sejam ofuscados pela frustração que você sentiu. E que essa frustração embace mais ainda a sua vista e faça com que Deus vire um megero. Cara malvado que tá sentado no trono com um garfo te cutucando com ele. Não, Deus não tá fazendo isso. O que aconteceu teve um valor didático e a gente aprendeu muita coisa. E agora é mais uma etapa que a gente vai ter que aprender. Respira. E essa era a mensagem que eu tinha pra trazer pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, que é muito importante. E eu te vejo no próximo vídeo. Beijo grande, Deus abençoe. Tchau.